Oi, tudo bem? Meu nome é Sara e eu sou estudante de física, oficialmente agora, finalmente. E, enfim. O que mais se procura saber na física no momento? Qual que é o principal problema? Qual que é a questão de agora? Você já deve ter ouvido falar sobre a busca de uma teoria unificadora na física. Talvez em algum filme, por exemplo, no filme do Stephen Hawking. What do cosmologists worship then? What do we worship? One single unifying equation that explains everything in the universe. Really? Yes. What's the equation? That is the question. Mas o que tem que unificar? O que tá faltando aí? Qual que é o problema na física? Então, se você quer saber, fica até o final do vídeo que eu vou falar. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Século XIX. A física newtoniana dizia que o espaço era geométrico, o tempo era absoluto e a natureza previsível. Segundo a lei da gravitação universal de Newton, corpos se atraem. E é isso que mantém os planetas em órbita. Segundo a óptica e os estudos da eletricidade, a luz e a energia são contínuas. E as pessoas confiam na física porque estão usufruindo das suas aplicações. A física era muito diferente, assim, do que se tem hoje. Se descobria as coisas na época fazendo experimentos, praticamente. Então era muito comum um cara subir, assim, numa sacada e jogar duas coisas lá, fazer experimento, daí ele, isso funciona mesmo, vai lá, monta uma fórmula e tá pronto. E nessa época tava muito bombando, assim, os experimentos de elétrica e magnetismo, ainda separados. Então aparece Faraday. Faraday, ele era um cara muito simples, ele não tinha muito estudo, mas ele era muito inteligente. O cara mandou muito bem e ele fez uns experimentos muito interessantes. E ele começou a perceber que entre a eletricidade e o magnetismo ali tinha uma associação ali, alguma coisa combinava, sabe? Mas Faraday não conseguia colocar isso em fórmulas, ele não conseguia definir a matemática disso. Então que em 1861, mais ou menos, ali surgiu Maxwell, e ele foi o primeiro físico teórico da história. O cara teve uma vida muito diferente da de Faraday. Ele cresceu num berço mais privilegiado, teve a oportunidade de estudar, era um excelente matemático. Então, quando ele percebeu, ali baseado nas ideias de Faraday e de outros cientistas também, ele começou a montar ali matematicamente e viu as semelhanças entre as fórmulas da eletricidade e do magnetismo e juntou essas fórmulas. Ele formou 4 equações, as 4 equações de Maxwell. Então, juntando ali a eletricidade e o magnetismo, nascendo o eletromagnetismo, ele viu que ele tinha uma fenda, tinha uma onda que ela era muito parecida com o que seria a luz. Então, foi aí que ele definiu a luz sendo uma onda eletromagnética. E nesse mesmo contexto, ao mesmo tempo, se acreditava que a física estava quase pronta. Daí o Kelvin, aquele cara que é da termologia, que a gente faz regrinha de 3 no colégio, assim, da temperatura Kelvin, sabe? Ele falou que, por exceção de 2 questões, a física estava pronta. A radiação de corpo negro e o éter luminífero. Começar pelo éter luminífero. Maxwell descobriu que a luz era uma onda eletromagnética. Só que o que se tinha de conhecimento sobre ondulatória nessa época era que as ondas precisam de um meio para se propagar. Então qual seria o meio que a luz ia se propagar, que as ondas eletromagnéticas iam se propagar? Então, assim como as ondas sonoras se propagam no ar, se pensou no éter para ser o meio onde a luz ia se propagar. E até houveram experimentos para descobrir se isso era verdade, mas não conseguia se detectar. E daí Lorentz falou assim: não, porque o próprio éter pode estar dando transferência nesse negócio aí e tá estragando o experimento, mas tem que ter um éter. O cara falou isso assim, tipo, sem base nenhuma, e as pessoas deram a vez, falaram, tipo, isso aí, Lawrence, tá certo. Isso reflete muito sobre como era o pensamento na época, como era a cabeça das pessoas. Tanto que, nessa questão que eu falei dos experimentos, que tinha muitos experimentos sobre tudo que se aprendia na física, como, por exemplo, nos estudos sobre eletromagnetismo, eles queriam mostrar sobre a condutividade que o corpo humano pode ter, não só o corpo humano, mas de animais também. Então teve um episódio que eles colocaram assim, tipo, o corpo de uma pessoa para fazer uma apresentação e colocaram e ligaram assim o negativo e o positivo nas extremidades assim da coluna desse corpo. E quando se ligava assim, o corpo se mexia. A cabeça da época era assim, nossa, porque o ser humano tem o poder de ressuscitar os mortos ali, né? Tanto que você pode ver isso muito na literatura. Sempre que tem um pensamento, assim, por exemplo, científico ou político, isso vai se refletir na cultura pop, vai se refletir no que as pessoas consomem como entretenimento. Mas na época era literatura. E daí tem um livro muito famoso aí,
que reflete esse pensamento de superioridade, de autoridade sobre a própria morte, que é o Frankenstein. Enfim, esse era o problema do éter. E o outro problema era da radiação de corpo negro. Mas o que é essa radiação de corpo negro? Beleza. Maxwell falou que a luz é uma onda eletromagnética, só que tem um problema. As coisas, elas têm cor, assim. Por exemplo, um arco-íris aqui, cadê? A luz, ela bate e reflete essa cor. O corpo pode ou não absorver determinadas frequências, isso determina a cor desse objeto. Só que quando o metal esquenta, um metal que, tipo, devia ser ali meio incolor, assim, cinza, sei lá, ele começa a ficar meio vermelho, meio amarelo, assim. E isso era muito curioso, porque não estava tendo reflexão de luz para que ele ficasse amarelo. Então a cor, ela não era devido à reflexão, era emitida devido à radiação que esse corpo emitia. Por isso se chama radiação de corpo negro. Radiação porque é o motivo, e corpo negro porque ele não está refletindo a luz. Ele está emitindo. Isso não fazia sentido. Então foi no ano de 1900, que é um ano muito famoso da física, que Max Planck vai resolver esse problema. Ele vai começar a fazer as equações ali, e ele faz um truque de cálculo. Se tinha antigamente que a luz era uma coisa contínua. Para dar certo o cálculo, ele considerou a luz como quantizada. Então daí que vem a palavra quanta. Quando a gente fala de física quântica, a gente está falando sobre isso. Ele quantizou a luz para que fizesse sentido na equação. E deu certo. A ótica já não era mais um campo separado, mas ela era uma consequência das ondas eletromagnéticas. E é por isso que se diz que a física quântica nasceu no ano de 1900, porque foi quando Planck inventou o quanta. Daí foi ali, em 1905, teve um ano de estouro de Einstein, que ali o cara fez tudo no mesmo ano, assim. Sei, o cara tirou 3 artigos científicos, assim, da orelha e, tipo, cara, cada um era alucinante, assim. Um deles foi comprovando que átomos realmente existem. Outro foi sobre o efeito fotoelétrico, que a gente vai falar aqui. E outro que a gente vai falar é sobre a relatividade especial ou restrita. Mas aonde que a física newtoniana discordava dessas equações de Maxwell e do que estava se aprendendo ali na época. A gente aprende na escola, né, que a física clássica diz que se um carrinho tá andando a 80 km por hora e você arremessa uma bolinha a 10 km por hora, essa bolinha, em relação ao carro, a bolinha vai ter 10 km por hora. Mas em relação à Terra, ela vai ter 90 km por hora. A velocidade se soma, depende sempre do referencial. Só que pelas equações de Maxwell, sobre a luz, se o meu dragãozinho... Tem um dragãozinho. Ai, que idiota. Tá voando a 120 km por hora, por exemplo, e ele acender a luz. Fiquei um tempão pensando nisso. Quando ele acende a luz, a velocidade da luz, que é representada pela letra C, ela não se soma à velocidade de 120 km por hora que o dragãozinho já tava voando. Então é diferente do carro, porque imagina a luz sendo a bolinha que você joga do carro. A velocidade da bolinha vai se somar com a velocidade do carro, mas a da luz vai continuar a mesma. Não importa se você tiver a 1000 km por hora, se você tiver a 5 km por hora, a velocidade da luz vai ser a mesma. Se eu tô andando a 5 km por hora e o dragãozinho, sei lá, começa a voar a 300 km por hora, eu vou enxergar a luz dele que acendeu viajando a C. Mas ele também vai enxergar a luz dele viajando a C. Isso não é nem um pouco intuitivo. Einstein foi o primeiro a considerar que, na verdade, Maxwell estava certo e não Newton. Então foi aí que Einstein começou a pensar sobre a teoria da relatividade. Quando você chega em uma velocidade tão alta quanto a da luz, a velocidade ela para de mudar. Mas o que é velocidade? A velocidade é a variação do espaço pelo tempo. Se a velocidade não está mudando, então é o tempo e o espaço que estão mudando. Mas se tem esse problema na mecânica clássica, e é a mecânica clássica que descreve a gravidade, talvez a definição de gravidade pela mecânica newtoniana esteja equivocada. Então Einstein começou a tentar incluir a gravidade na sua teoria. E ele provou que, na verdade, a gravidade é uma deformação no espaço-tempo causada por corpos com massa. Você não vai estar sendo puxado, então, pela força que é a gravidade, mas você vai estar sendo empurrado pela deformação do espaço-tempo preso à Terra. Agora, segundo a óptica, a luz se propaga em linha reta. Ela faz o caminho mais curto entre 2 pontos. Einstein provou experimentalmente essa teoria com aquela foto que ele tirou, que deu uma trabalheira para tirar. Tava aqui o Sol e tinha uma estrela que ela deveria estar escondida atrás do Sol. Só que pela deformação do espaço-tempo, essa estrela aparecia um pouco mais pro lado. Então a luz dessa estrela estava fazendo uma curva. Não era a luz que estava se propagando do jeito errado. A luz estava em linha reta em relação
ao espaço-tempo, ao campo gravitacional. Então é o espaço que se curva. Só que voltando para 1905, onde Einstein tinha feito 3 publicações. Uma dessas publicações era sobre efeito fotoelétrico. O que Einstein fez? Ele pegou aquilo que Planck tinha feito sobre quantizar a luz e Einstein fez a mesma coisa. Ele deu continuidade para esse trabalho, esse estudo quântico. Então, realmente, a luz e a energia são quantizadas. É engraçado porque parece que Einstein não sabia no que ele estava se metendo. Porque anos depois ele viria discordar com essa teoria que ele mesmo comprovou e deu início. E ia querer provar ela errada ainda. Então a física quântica se desenvolveu a partir disso. E aí que a física quântica começa a discordar da física de Einstein. Einstein já estava completamente focado ali nessa relatividade geral. E ele, por alguns anos ali, perdeu o fio da meada de onde que estava indo para a física quântica. Então foi descoberta uma questão seguinte. Um átomo ali tem o seu núcleo e os elétrons em volta. Você não podia pegar um elétron e simplesmente aproximar ele do núcleo e afastar do núcleo o quanto você quisesse. Isso só podia ser feito em quantidades certas, tinha um espaço limite para isso ser feito. E isso é muito diferente da situação dos planetas em relação ao Sol. Seria possível sim você aproximar a Terra e afastar do Sol o quanto você quisesse. Não tem uma distância pré-definida para você poder fazer isso. Agora um elétron não. Tem ali a distância definida e acabou. Aí começa uma zoeira bem estranha. Uma delas é o princípio da incerteza de Heisenberg, onde ele diz que o elétron ele não existe a não ser que você o observe. Porque acontece assim, se você vai observar um elétron, para você observar ele, você precisa jogar uma luz para você enxergar. Só que quando você joga uma luz, você está jogando fótons nesse elétron. Então esse elétron, quando o fóton bate nele, ele vai interferir na posição que ele, na verdade, estaria se você não tivesse atingido ele com o fóton. Aí fica bem confuso, porque se você não fizer uma medição do elétron, você não tem certeza de que ele está lá, mas se você medir, você vai mudar o que ele deveria ser. Então a posição dessa partícula, ela é determinada por uma função. Isso se chama as wave functions. Então, eu vou explicar melhor essa questão da wave function usando a minha amiga Puggy. Chama ela assim porque teve uma vez que ela veio dormir aqui em casa, e daí eu cantei a música dela e fui cantada pra ela dormir. E daí ela termina assim, boa noite, Puggy. E daí toda vez que eu falava boa noite pra ela, eu falava boa noite, Buggy, e daí ficou o Buggy, e é isso aí. A Buggy tá na faculdade, em algum lugar nessa planta aqui que eu fiz. Existe uma probabilidade maior dela estar em alguns lugares em relação a outros. Como, por exemplo, na biblioteca. Ela passa muito tempo lá, então é muito provável que ela esteja lá agora. É provável que ela esteja no banheiro, mas não tanto quanto a biblioteca. É pouco provável que ela esteja no refeitório em relação aos outros lugares. Na praça ela encontra os amigos dela, então também existe uma probabilidade média dela estar lá. E existe uma probabilidade grande dela estar na sala de aula dela, que é a sala 2. Mas também existe a probabilidade dela estar indo de um lugar para o outro, da biblioteca para o banheiro ou da sala para a praça. Então essa wave function aqui que eu vou colocar a imagem, os picos maiores representam os lugares mais prováveis de uma partícula estar. E esses vales representam os lugares poucos prováveis, como por exemplo o caminho de um lugar para o outro na faculdade. Agora, se eu quiser saber exatamente onde a Buggy tá, eu vou ter que ligar pra ela e perguntar. Só que o que acontece? Se a Buggy, por exemplo, estiver indo da biblioteca para o refeitório e eu ligar pra ela no meio do caminho, ela vai parar no meio do caminho pra me atender. Então, se eu não tivesse ligado pra ela, ela já estaria no refeitório. Então eu acabo não sabendo onde realmente ela estava porque eu atrapalhei o caminho dela. E isso acontece com as partículas. Quando você faz uma medição para saber onde elas estão, você acaba perturbando elas e interferindo na localidade delas. E esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. Outra questão também que é muito complicada de entender na mecânica quântica é que um objeto ele pode ser, ele pode não ser, e ele pode talvez ser. Você pode ser duas coisas ao mesmo tempo até que se observe. Vou explicar de um jeito aqui. Em jogo de xadrez comum, você só tem duas damas. Uma dama preta e uma branca. Existe uma questão que se chama emaranhamento quântico. Acontece assim que quando você pega duas partículas e você as conecta de alguma forma nesse emaranhamento quântico, não importa a distância que elas estejam uma da outra no espaço-tempo, elas vão continuar conectadas. Uma vai sempre ser o oposto da outra. Agora que elas estão separadas, não existe a dama branca e a dama preta. As duas damas
são damas branca-preta. E você só vai definir quando você fizer uma medição. A partir do momento que eu fizer a medição de uma das partículas, eu automaticamente estou definindo o que a outra partícula é. Por enquanto elas são uma mistura, mas agora que eu defini que essa é uma dama branca, eu já sei automaticamente que a outra é uma dama preta, mesmo que antes as duas fossem uma mistura de branco e preto. Essas questõezinhas, assim, muito estranhas, deixavam Einstein pistola da vida. Ele dizia que a realidade precisava ser previsível, que as coisas não podiam ser tão esquisitas assim. Segundo essa teoria, existe uma probabilidade de você atravessar uma parede, por exemplo. Mesmo que seja muito baixa, essa probabilidade ainda existe. E aí que começa uma das minhas tretas favoritas das fofocas da física. Bohr foi um grande nome nos estudos da quântica. Então, quando Einstein começou a discordar dessa teoria, eles começaram a trocar umas cartas, assim, discutindo e tudo mais. Então, em 1921, quando Einstein foi buscar o seu prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, inclusive, ele passou em Copenhague para encontrar com Bohr. Cara, foi muito engraçado, assim, porque eles se encontraram numa estação, eles nunca tinham se encontrado pessoalmente ainda, então eles começaram a discutir e o que aconteceu? Eles se engajaram tanto ali nos argumentos que toda vez que o bonde passava pelo ponto que eles tinham que descer, eles esqueciam. Então eles tinham que voltar e daí ficavam várias vezes passando pelo mesmo ponto. Nem você pegar o Santa Cândida Capão Raso, você tem que descer no passeio público, e daí toda vez que você passa lá, você esquece, daí fica dando volta. E uma outra ocasião que eles se encontraram pessoalmente foi na Conferência de Solvay de 1927. Essas conferências acontecem a cada 3 anos, desde acho que 1911 mais ou menos, para discutir essas questões novas da física que surgiram com o efeito fotoelétrico e, cara, tipo, tava dando muita confusão ali, daí começou a reunir a galera, tudo físico e químico, e eles discutiam sobre qual seria o rumo da física. Nessa conferência foram apresentadas várias ideias, e Einstein ele tava de boa, ele não ia falar nada, mas aí, enfim. Então daí ele pediu licença, falou assim, cara, não concordo com o que vocês estão falando, e daí ele começou a criar experimentos mentais para refutar o que estava sendo apresentado ali. Não tinha como você fazer um experimento para provar essas questões esquisitas da física quântica. 1920 não tinha tecnologia para isso, não tinha como fazer experimentos de quântica. Então eles iam nos experimentos mentais mesmo, e alguns são bem difíceis de entender, assim. E é nesse contexto que surge uma frase famosa de Einstein, que essa não é inventada, que ele fala assim para Bohr: "Ah, Deus não joga dados." E Bohr respondeu: "Não cabe a nós dizer a Deus como ele deve governar o mundo." Bohr cita Shakespeare para ele: "Há muito mais entre o céu e a terra do que podemos compreender." Um dos experimentos que Einstein fez para tentar refutar Bohr foi o da caixa de luz. Eu explico melhor sobre isso em um vídeo à parte, mas eu queria ler um trecho desse livro aqui. Quando Einstein morre, Bohr, seu grande rival, profere palavras de comovente admiração. Quando, poucos anos depois, morre Bohr, alguém tira uma fotografia da lousa de seu estúdio. Há um desenho. Representa a caixa cheia de luz do experimento mental de Einstein. Até o fim, o desejo de testar e de entender mais. Até o fim, a dúvida. Mesmo tendo aplicações no nosso dia a dia e mesmo os estudos tendo continuado, as duas teorias, ao mesmo tempo que elas estão certas, a relatividade geral e a mecânica quântica discordam até hoje. Elas discordam principalmente em situações extremas, como buracos negros, por exemplo. Então o nome relatividade quântica é a tentativa de unir essas duas áreas da física. Existem duas principais teorias. A primeira é a relatividade quântica em loop ou em laço, e a segunda é a mais conhecida, teoria das cordas. A relatividade quântica em loop se preocupa em quantizar, tornar quântico a própria gravidade. Então o espaço seria composto de pequenas partes, como a imagem de computador é composta de pixels, por exemplo. Esses pixels, eles fazem com que a distância com que você percorra tenha um limite mínimo. É igual como quando os gregos pensavam que o átomo era o mínimo. A distância mínima era do átomo porque o átomo era indivisível. Mas agora esses loops são divisíveis. Você não pode percorrer meio loop, não pode percorrer uma fração de um loop. E as coisas se complicam de novo, porque o loop é a distância mínima. Mais do que a distância final. A distância depende da velocidade, porque à medida que você se move mais rápido, as coisas encolhem.
Então isso implicaria numa velocidade absoluta no universo. E uma velocidade absoluta não está de acordo com a teoria da relatividade restrita de Einstein. Então a gente vai para a teoria das cordas, que ela é um pouco mais aceita e é um pouco mais famosa também. Enquanto a relatividade quântica de Loop só se preocupa em incluir a gravidade na teoria quântica, quantizar a gravidade, a teoria das cordas unifica a gravidade, a mecânica quântica e todas as forças da física. A matéria é feita de quarks. Na teoria das cordas, os quarks seriam compostos por cordas. E o que diferenciaria um quark do outro é a vibração dessas cordas. Mas aí implicaria também que as cordas teriam que ter uma velocidade mais rápida do que a luz e que deveriam haver mais dimensões do que nós conhecemos. Quem trabalhou nessa teoria foi o Stephen Hawking e o Sheldon. Ele fala algumas coisas sobre isso na série. Ai, minha nossa, eu fiz caquinha. E entreguei para o Stephen Hawking. Essas duas teorias já foram desenvolvidas tem algumas décadas. E houve muito trabalho nas duas e teve avanço também. Mas ainda existem muitas lacunas. Um dos motivos é que é preciso esperar a própria matemática se desenvolver melhor. De vez em quando se descobre uma teoria nova e com sorte ela se aplica na física. Mas a gente tem que esperar. Mas ficam muitas perguntas ainda. Será que a gente vai conseguir colocar um ponto final nisso tudo? Será que algum dia a gente vai fechar o livro da física? Ou a gente vai ficar num eterno ciclo de achar que sabe tudo e perceber que não sabe nada, descobrir mais um monte de coisa e depois entender que é só o começo. Então, mais uma vez, a gente se encontra na estaca zero. E quanto mais descobrimos, parece que mais a gente não sabe. Manda esse vídeo para aquele seu amigo nerd e dá um like, comenta, compartilha. Esses sinaizinhos que eu coloquei no meio do vídeo quer dizer que vai ter um vídeo só sobre esse assunto em específico, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, isso foi só uma introdução do tema e é isso aí.